Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Domingo, o primeiro dia da semana, aqui estamos reunidos como Igreja de Jesus para celebrarmos a sua vitória sobre a morte e a nossa salvação eterna também, que ele conquistou na cruz do Calvário e principalmente no túmulo vazio quando ressuscitou. A igreja hoje, domingo, no primeiro dia da semana, se reúne para adorar, para louvar, para cultuar, para agradecer ao Senhor, o autor da nossa vida. Queremos convidar você para permanecer conosco nos próximos minutos, quando estaremos dando sequência à série de estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical Online. Tudo entregarei. Tudo entregarei é uma série de estudos bíblicos, de lições bíblicas, falando sobre a importância de colocarmos toda a nossa vida no altar do Senhor, consagrando a Ele o nosso tempo, nossos dons, talentos, habilidades, nossos recursos materiais, nossa influência, colocarmos a serviço do Senhor o nosso trabalho, o nosso lar, enfim, tudo que somos, tudo que temos. A ideia é exatamente esta: tudo entregarei, porque Ele entregou tudo por nós, por amor, devemos também consagrar, dedicar e colocar à disposição do Senhor toda a nossa vida. Começamos agora a EBD Online e também agora, 9 horas da manhã, começa a EBD presencial. Você está convidado também com a sua família, com seus amigos. Nós temos várias classes com muitos alunos e professores no 4º andar, no 5º e também no 6º andar do nosso prédio para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. Há uma classe especial preparada também para abençoar a sua vida. Aqui na EBD Online, nós compartilhamos um resumo deste estudo que acontece das 9 da manhã até as 10 horas da manhã. Logo depois, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto de adoração da manhã. Convidamos você também para estar aqui e participar conosco. Obrigação ou ministério? Esta é a pergunta de hoje. Obrigação ou ministério? Texto básico, Atos 2, de 42 a 47, texto devocional, Salmo de número 100, e o nosso versículo-chave está no Salmo 122, no primeiro versículo, onde nós lemos assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, o salmista não está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo um convite, mas ele está dando uma informação. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito contente, porque me disseram que nós vamos à casa do Senhor. Ao estudar a lição de hoje, nosso objetivo, nosso propósito é que você reconheça o valor, a importância, a necessidade de estar reunido com os irmãos e irmãs em Cristo, como igreja, no templo, para louvar, cantar, orar, ler a palavra de Deus, para o serviço cristão também, enfim, para uma participação como membro do corpo de Cristo que você é. Portanto, é esta a ênfase que nós daremos hoje a partir desta pergunta que está no nosso tema: obrigação ou ministério? Nós temos estudado aqui, nas últimas semanas, nos últimos domingos, sobre mordomia. Ser mordomo é estar a serviço. No caso, o mordomo de Cristo, aquele que está a serviço do Senhor Jesus. Naturalmente que ser um mordomo de Cristo é estar trabalhando para o reino de Deus, seja na igreja, dentro da igreja, neste contexto que chamamos de eclesiástico, ou fora. De qualquer maneira, é uma pessoa que está dedicada, consagrada e que ama servir ao Senhor. E essa mordomia acontece em todas as áreas da nossa vida. Ser mordomo, colocando à disposição do Senhor e do reino de Deus tudo o que somos e tudo o que temos. Mordomia do tempo tem sido
algo mais específico nos estudos, nas lições que nós estamos compartilhando aqui nas últimas semanas. E nós estamos descobrindo juntos como é importante reunirmos a igreja neste ajuntamento de salvos para cultuarmos a Deus. Nós cultuamos a Deus individualmente, quando estamos sozinhos de alguma forma, nós cultuamos a Deus quando estamos em casa com a nossa família e nós cultuamos a Deus também como povo de Deus. Nós cultuamos a Deus quando nos reunimos no templo, juntamente com todos os demais irmãos e irmãs em Cristo, para estarmos cultuando. A lição de hoje, portanto, trata exatamente da necessidade e da importância de nós separarmos um tempo na nossa agenda para estarmos juntos cultuando a Deus com os nossos irmãos no templo. Eu sei que a nossa agenda é complexa, é muito extensa. Temos que trabalhar, temos que estudar, filhos, vários compromissos sociais, muitas coisas durante a semana, mas a Bíblia, do início ao fim, ela sempre destaca este ponto crucial na vida cristã e para o nosso fortalecimento espiritual também. Esta presença como igreja, esta presença e participação como povo de Deus reunido. Nos vários ministérios que a igreja disponibiliza, você, quando está presente e participa, abençoa, mas principalmente você é grandemente abençoado juntamente com a sua família. Vamos começar então. O autor da lição divide em alguns pontos, faz algumas afirmações, nós vamos trazer aqui e comentar brevemente com você nesta manhã. Em primeiro lugar, tempo para o culto congregacional. Diariamente, os crentes da igreja primitiva, isto é, aquelas primeiras igrejas que foram organizadas nos primeiros anos do primeiro século depois de Cristo, todos os dias eles estavam reunidos no templo e todos os dias eles estavam reunidos de casa em casa. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que eles compartilhavam suas refeições e eles o faziam com muita humildade e simplicidade, mas com grande alegria. E o faziam também de todo o coração, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. E assim, eles alcançavam a simpatia, a aprovação das pessoas que também sentiam o desejo de buscar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que no início da história da igreja, todos os dias, muitas pessoas se entregavam a Cristo, tomavam a decisão de seguir a Jesus e a igreja crescia, se multiplicava de uma maneira extraordinária. Bom, como é que isso acontecia? Primeiro, o culto ocupava um lugar central na vida daqueles homens e mulheres de Deus. E naquele culto havia ensino da palavra, havia comunhão, eles celebravam a ceia do Senhor, eles oravam juntos. E então, por meio desse culto, que tinha como base estes elementos, estas partes, estes momentos, aquela igreja se fortalecia, aquela igreja crescia e, consequentemente, claro, aquela igreja se multiplicava. Também a igreja primitiva praticava o culto coletivo e familiar. Os crentes iam ao templo, é verdade, mas eles também estavam sempre reunidos de casa em casa, pequenos grupos, na casa de um, na casa de outro, durante a semana, ou seja, eles estavam sempre próximos, eles estavam sempre juntos uns dos outros. Nos cultos da igreja primitiva havia ensino, reverência, fraternidade e também beneficência, aquilo que hoje nós chamamos de ação social, quando nós ajudamos aqueles que estão por algum tempo precisando. Além dos cultos normais, havia reuniões diárias nas casas dos crentes, assim como atividades na igreja, e todos, indistintamente, todos eram convidados e participavam destas atividades. 2. A igreja moderna e o culto. O culto público. Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala a este respeito. O autor da carta aos Hebreus, ele traz uma exortação para o crente quanto à necessidade de reservar um tempo, reservar um espaço importante na sua agenda para estar presente na igreja reunida como membro do corpo de Cristo e ali participar do culto congregacional.
Há muitos motivos para o crente desejar de todo o coração por este tempo precioso em que ele está reunido no santuário, cultuando ao Senhor juntamente com seus irmãos. Nós vamos mencionar e comentar brevemente alguns deles aqui. Primeiro, a necessidade do culto. O culto, ele é tão importante que ele é uma necessidade muito grande para a vida espiritual, tanto para a alma quanto para o corpo. Nós precisamos de ver pessoas, conversar com pessoas, ouvir pessoas, abraçar, sorrir. Nós precisamos porque nós somos seres criados para uma vida em sociedade. No Salmo 84, o salmista expressa o seu amor pela casa de Deus e declara a sua alegria, a sua felicidade todas as vezes que ele tem a oportunidade de estar no templo, cheio de fé para adorar, louvar e orar ao Senhor. Infelizmente hoje, por uma série de fatores e muitas influências externas, eu diria até mundanas, as pessoas estão trocando o dia do Senhor, que para nós é o domingo, o dia do descanso e da adoração coletiva, por outras atividades, outros compromissos, às vezes nem isso, ficam em casa mesmo. E isso tem como consequência resultados negativos na vida espiritual, no fortalecimento da pessoa. Quem deixa de ir ao culto por qualquer motivo, quem está trocando o culto por outro programa qualquer, demonstra que ainda não conhece e não reconhece a importância e o valor do culto congregacional. Está assim deixando de ser mordomo, está assim deixando de colocar em prática a mordomia do tempo. É quando nós separamos um tempo na nossa agenda e entregamos ao Senhor. Separamos um tempo na nossa agenda de atividades e dedicamos ao nosso Deus. Nós estamos servindo ao Senhor, dando a Ele uma parte do tempo que Ele tem nos dado. Deus nos dá 365 dias no ano, 12 meses, Ele nos dá 52 semanas, todos estes dias, Ele nos dá 24 horas por dia. E numa semana não é muito, não é sacrificial, não é difícil separarmos apenas algumas horas e dedicarmos ao Senhor. Eu diria que é semelhante com os nossos recursos financeiros, devemos ser mordomos, consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Ele nos dá muito, nós devemos separar pelo menos uma pequena parte e colocarmos a serviço do Senhor e do reino de Deus também. 2. A bênção do culto. A igreja local constitui o centro do ensino bíblico. No Antigo Testamento, o povo de Israel, no Novo Testamento, a Igreja de Cristo, o culto tendo um papel relevante na vida espiritual e no relacionamento das pessoas com o Criador. A cada culto, o crente tem as suas energias renovadas, digamos assim. Ele se reabastece para que consiga lutar todos os dias contra as adversidades. Desfruta bênçãos especiais aquele que tem no coração o desejo ardente de cultuar ao Senhor juntamente com os seus irmãos e irmãs em Cristo. O valor do culto. No Salmo 84, o autor escreveu assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Os crentes que são fiéis, genuínos, verdadeiros, tem o seu coração voltado para a Igreja de Cristo e eles sempre desejam estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Por quê? Porque para os salvos, aquele que tem no seu coração o Espírito Santo de Deus, o culto é de grande valor, porque nele nós cultuamos juntos, louvamos juntos, adoramos juntos. Outro ponto importante aqui, nesta parte, é falarmos sobre a comunhão cristã. Porque quando eu estou sozinho, eu não estou sendo igreja. Eu estou sendo o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos juntos, reunidos, eu sou um membro, você, o outro, aí nós somos o corpo de Cristo.
E aqui, nesta hora, acontece a comunhão da igreja, a comunhão dos salvos. Atos 2,42 diz que esta era uma marca que era, assim, destacada na vida daqueles irmãos e irmãs da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. E, claro, você conhece, eu conheço, todos conhecemos a antiga ilustração da brasa na lareira. Ora, enquanto ela está no fogo, ela está viva, ardente, ela está quente, fervorosa. Mas quando ela é afastada, rapidamente ela se apaga, se esfria, morre e vira um carvão, sem maiores utilidades. O crente que frequenta o templo e cultua a Deus com os demais irmãos da igreja está sempre na lareira espiritual, está sempre desfrutando deste calor que a comunhão, que a fraternidade espiritual proporcionam. E, por último, a reunião de oração coletiva. Jesus está falando aqui em Mateus 18, versículos 19 e 20, sobre o valor, a importância da oração coletiva. Ela é valiosa porque tem a promessa de Jesus ali. A Bíblia diz que ele estará no meio do seu povo quando estamos reunidos. É a garantia da presença de Jesus, é o valor da oração quando a igreja está reunida. Lucas registra que os crentes daqueles primeiros anos, no início, no primeiro século, perseveravam nas orações. Eles eram perseverantes nas orações. Oravam sempre, oravam continuamente, oravam todos os dias. A oração coletiva integra o crente no corpo de Cristo. Ela é um elemento essencial na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A igreja que ora unida é uma igreja que permanece unida, sem contendas, sem divisões, sem problemas maiores, porque é uma igreja que ama, é uma igreja que vive em comunhão. E, além do mais, Deus ouve as orações dos seus filhos, não importa de onde lhe seja dirigida. Entretanto, o crente pode, deve e precisa participar dos cultos de oração na sua igreja. Quando o corpo de Cristo, reunido, comparece diante do altar do Senhor através da oração. 2. Tempo para o serviço cristão. O crente que reserva um tempo na sua agenda para se ocupar com as responsabilidades, com as obrigações, com as atividades do Mestre, o Senhor Jesus, ele se torna um servo, um mordomo produtivo. E além disso, além de abençoar, ele é grandemente abençoado e muito feliz. O crente que fica parado, inerte, estagnado, é como uma poça d'água. E você sabe, quando a água está parada é um perigo. Tanto que nós estamos vivendo nestes dias no nosso país uma grande crise sanitária, um problema de saúde gravíssimo com a dengue, e a principal razão é exatamente a água parada, onde o mosquito da dengue prolifera e multiplica e acaba trazendo vários problemas de saúde, pessoas internadas, pessoas doentes que não conseguem trabalhar e, infelizmente, também algumas mortes. Por que nós devemos servir? Você já pensou a este respeito? Bom, por meio do serviço cristão, por meio da mordomia, nós estamos glorificando a Igreja de Cristo e nós estamos edificando uns aos outros, estamos buscando ao Senhor e estamos, assim, satisfazendo o desejo do coração de Deus. Há algumas semanas, meses, mas no início deste ano, nós trouxemos uma série com 10 mensagens bíblicas pastorais para a igreja, falando exatamente sobre dons espirituais. Os dons espirituais é uma oportunidade de serviço cristão quando nós glorificamos a Deus, edificamos a igreja e salvamos as almas perdidas. Como nós devemos servir? Devemos servir ao Senhor principalmente com os nossos dons, talentos, habilidades, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com os nossos recursos financeiros. Ele tem nos dado muitos dons para que estejamos colocando estes dons espirituais em prática, desempenhando assim o serviço do Senhor.
O Espírito Santo de Deus capacita o crente a servir melhor a Deus, aos irmãos em Cristo e ao próximo de modo geral. E onde nós devemos servir? Em todos os lugares. Devemos servir onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, devemos servir ao Senhor no nosso lar, mas o crente precisa administrar bem o seu tempo, de forma que ele encontre na sua agenda, sempre e com prioridade, uma maneira de servir ao Senhor através dos vários ministérios que há na igreja, ou seja, servir ao Senhor também coletivamente. Onde servir na igreja? Não falta. Há vários ministérios. Ministério do ensino, Ministério do trabalho, homens trabalhando, mulheres trabalhando, jovens, adolescentes, crianças trabalhando. Temos missões, temos evangelismo, música. Na área social, então, há muito o que ser feito no Ministério de Ação Social da Igreja. Família, grupo de casais, grupo de visitação, escola bíblica dominical. Na área espiritual, temos o discipulado cristão, a oração, o cultivo da espiritualidade. Ou seja, nenhum crente pode reclamar que não tem oportunidade ou que está faltando serviço para ele trabalhar na Igreja de Cristo. Como muito bem disse o Senhor Jesus em Mateus 9,37, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus disse há cerca de 2000 anos é uma realidade em nossas igrejas em todo o mundo ainda hoje. Quarto, motivação para servir. A motivação para o serviço cristão, a motivação para a mordomia, a motivação para o culto em casa, para o culto no templo, sempre é a palavra-chave maravilhosa: amor. Amamos a Deus, por isso servimos ao Senhor. Amamos a igreja, amamos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amamos até mesmo o mundo perdido que precisa de salvação. Por isso servimos, por isso somos mordomos, por isso cultuamos no templo, por isso fazemos a nossa parte como membros do corpo de Cristo para alcançar o mundo para o Senhor Jesus. É isso mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo é a grande motivação para estarmos servindo ao Senhor. Se você não está servindo ao Senhor, você precisa fazer hoje mesmo esta pergunta tão importante: será que eu estou amando o meu Deus? Será que eu estou amando os meus irmãos? Será que eu estou amando a Igreja de Cristo? Será que eu estou amando o meu próximo, como diz a Bíblia, a palavra de Deus? Quero concluir retornando com a pergunta que nós deixamos aqui no início, que é o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Obrigação ou ministério? O serviço cristão motivado pela obrigação é um fardo, é um peso, cansa. Nós ficamos estressados com ele. Entretanto, no momento em que você se dispõe a servir ao Senhor, com alegria, com amor, por meio dos inúmeros ministérios que há na igreja local, e você assume um compromisso com Deus e com o povo de Deus, você então desempenha isso de forma tranquila, alegre, feliz. Você, na verdade, todos os dias agradece a Deus pela oportunidade que Ele está dando a você de servi-lo com seus dons e talentos. O profeta Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pense a este respeito, reflita e ore ao Senhor e peça que Ele lhe dê direção, ajude, encoraje, fortaleça você a tomar decisões importantes e transformar a sua vida naquilo que precisa mudar e melhorar. Deus abençoe você e a sua família também. Até a próxima semana com mais um EBD Online.